Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui para conversar com vocês eh, sobre o olhar o outro, o olhar para as dores do outro. Como é isso para você? Você consegue olhar a dor do outro ou você consegue olhar mais a própria dor, né? É, eu trouxe essa foto que me chamou muita atenção. Eu vou colocar aqui para vocês. Observem, uma foto fala muito, né? Olhem lá, tem uma pedra em cima das costas do homem, uma mulher precisando de ajuda, uma cobra ali picando a mulher, mas este homem, ele não vê a situação dessa mulher, ele não consegue ver essa cobra. E a mulher, ela não vê a situação do homem, tem uma pedra em cima dele, ele tem peso aí nas costas, né? E se a gente traz uma perspectiva sistêmica, porque a constelação familiar, essa visão que traz a constelação familiar, que é a visão sistêmica, ela não é só para terapia, né? Ela é para a vida, para a gente levar para nossa vida um olhar sistêmico, né? Por quê? É, Porque este olhar nos vai ensinar a crescer, a olhar, desenvolver uma empatia, né? Promover uma compreensão mais profunda dos desafios que enfrentamos pela vida, dos desafios que a vida traz até nós, dos aprendizados que precisamos, né, durante o nosso caminhar. E aqui eu vou trazer algumas razões importantes para a gente criar uma perspectiva sistêmica, um olhar sistêmico para o seu problema. A primeira é compreensão contextual. O que é isso? Né? É de observar as histórias, observar antes de explodir o contexto, né? Olhar a dor do outro, ver o que o outro sente, né? Não somente a minha dor, porque eu não sou a única que sente dor, né? Se você está nesse pensamento que eu sinto dor e ninguém se importa com a minha dor, começa a trazer um olhar sistêmico, né? Às vezes estamos na dor da criança. O que é isso? É aquela dor que eu carreguei lá atrás, na infância, e que eu não olhei para ela, mas ela segue aqui comigo. Então eu acabo deixando a minha criança atuar nas minhas dores. Então eu entro naquele bucle que só eu sofro, só eu tenho dor, né? Que aí eu entro no papel da vítima e esse é o pior papel porque eu não consigo crescer, né? E quando a gente olha a dor do outro, a gente entende melhor as raízes dessa dor e inclusive as possíveis soluções para esse problema. Segundo, conexão humana, olhar o outro de forma holística, olhar o todo, ver que existe a raiz de uma dor. Por que que o outro é assim? Porque ele tem uma raiz lá atrás que ele ainda não conseguiu ver. Muitos ainda, em relação ao problema, estão engatinhando. Quando um bebê está engatinhando, não podemos exigir dele levantar e correr. Temos que respeitar esse processo, né? Então, o processo da dor, né, para algumas pessoas, é ainda estar engatinhando, né? Então, eu tenho que entender este processo. Cada um tem o seu processo. É como a lagarta, né? Quando está no seu casulinho ali, que ela vai se transformar em
borboleta, ela tem o processo dela. Então, quando eu respeito esse processo, eu acabo tendo conexões humanas muito importantes, né? Eu acabo olhando a dor do outro de uma maneira diferente. Terceiro, empatia e solidariedade. Ver a dor do outro, sentir isso verdadeiramente. Só assim eu vou conseguir agir de uma maneira solidária com o outro, né? Senão eu entro numa situação como, aconteceu com ele, comigo não, né? Então tá, ainda bem que não foi comigo, né? A gente é assim. Então, essa forma, quando eu penso assim, eu não tenho essa empatia pelo outro, eu não consigo ser solidário ao outro. Então, vamos colocar no lugar da pessoa que sente a dor, né? Buscar entender por que está acontecendo aquilo, né? E ser mais solidários. Às vezes é difícil esse posicionamento, principalmente se o outro está na vítima, né? Porque o outro vai ser aquele que sempre vai reclamar. Então é muito difícil, né? Mas vamos pelo menos tentar entender o processo da outra pessoa, né? E respeitar. Quarto, promoção da mudança social. Ao entender a dor do outro, né, num contexto sistêmico, num olhar sistêmico, também podemos reconhecer padrões amplos de justiça, de desigualdade, de opressão. Começamos a entender essas diferenças. E isso nos vai motivar a buscar mudanças, a buscar transformações, né? Inclusive dentro de nós, o nosso olhar em relação àquilo, né? Entender por que estamos passando por um processo, né? Como no planeta agora, né? Que é um processo de regeneração, é um processo de descobrimento, é um processo de olhar para dentro, né? Olhar para as minhas dores, a transformar, né? Então, entender um pouquinho o outro, eu consigo também olhar para mim, né? Eu não preciso deixar de olhar para mim quando eu olho para o outro, né? Eu consigo fazer as duas coisas, me organizar, me curar, e assim eu estou pronta para ajudar e curar a outra pessoa. E muitas vezes fazemos esse processo juntos, né? Eu não preciso estar pronto para poder ajudar o outro. Muitas vezes nos ajudamos percorrendo o mesmo caminho da dor, né? Então isso é uma coisa para pensar. Enfim, olhar para a dor do outro com um olhar sistêmico, com uma perspectiva sistêmica, não apenas nos permite oferecer este apoio eficaz, mas também capacita a promover uma compreensão mais profunda do outro, do humano, né? E conseguir ter essa mudança social mais significativa para você. Então, isso eu trouxe para a gente estar refletindo sobre a dor do outro. Gratidão.